Fala galera, boa noite amigas e amigos do Família da Nação. Galera, chegando com a terça-feira, segundo dia útil do ano de 2022 e chegando com muitas notícias do nosso Flamengo, notícias essas que eu vou começar e passar para vocês a partir de agora. Situação de Felipe Coutinho, a gente voltando sim a esse assunto. Acabei de fazer contato com um empresário que é um dos intermediários na negociação do Felipe Coutinho, na possibilidade do Felipe Coutinho vir ao Flamengo. Vou falar sobre isso. Xavi deixa caminho aberto para a saída de Felipe Coutinho. Vamos falar também sobre esse tema. Braz também fala sobre o assunto e a gente também vai dizer o que o Braz disse. E quais são as contratações prioritárias, as posições prioritárias do Flamengo. Nós vamos também tratar desse assunto aqui nesse vídeo. Lembrando que nós teremos live hoje às 21h30 e se eu fosse você eu não perderia não, porque teremos muitas novidades e assuntos para debater com você. No vídeo vocês têm as informações, na live vocês podem participar, debatendo e, enfim, participando ativamente no nosso chat. Então a gente vai começar, meus amigos, agora falando sobre as contratações prioritárias, né? O Paulo Souza, nosso treinador, aprovou o elenco do Flamengo e ele não quer muitas posições, né? Enfim, a gente que esperava uma barca saindo grande e tal, parece que não vai sair. E aí, jogadores aprovados, em sua grande maioria, ele quer algumas contratações. E um deles é o goleiro, um zagueiro e um volante, né? As prioridades do Flamengo, todos sabem. O foco do Flamengo, goleiro Neto, zagueiro Pablo Mari e o meia Otávio, volante Otávio. São as prioridades do Flamengo. Claro que podem aparecer e surgir outros nomes, mas esses são os nomes que a diretoria trata já como prioridades, né? A pedido, inclusive, do treinador. E a grande estrela é realmente a tentativa do Felipe Coutinho. Meus amigos, eu vejo muita gente no início, muita gente debochava, né? Quando a gente falava sobre essa possibilidade, muita gente ria e tal, falava que era maluquice. Hoje eu já vejo algumas pessoas tratando o tema, falando sobre o assunto, e a gente mantém aqui a nossa posição de trazer as informações. A contratação é muito difícil, sabemos disso, mas a gente traz aqui as informações, a gente está mergulhado nessa situação para trazer informações diárias sobre esse tema com vocês. Eu acabei de fazer contato com um empresário que é um dos intermediários nesse interesse do Flamengo no Felipe Coutinho, e as palavras dele foram poucas, a gente conversou muito pouco sobre isso. E ele falou o seguinte: existe o interesse das três partes. Barcelona quer, Felipe Coutinho quer e Flamengo quer. Então, quando há o interesse das três partes, a coisa pode acontecer. É óbvio que a gente aqui está tratando de um intermediário, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o intermediário ele tem um interesse tremendo numa negociação. Porque, é claro, faz parte, ele recebe a comissão dele, é o trabalho dele. Então, assim, eu não vou cravar nada por conta do que ele disse, mas é um indício, né? É um indício, como ele falou, se as três partes querem, a negociação poderá sim sair. E eu acredito, eu confio, e aí ele falou lá alguns empecilhos, que na opinião dele são realmente o salário. O Braz não confirma que é o salário, o Braz disse que é o valor que o Barcelona pagou por ele. A gente vai falar sobre o que o Braz disse, mas a nossa fonte disse que um deles realmente é o salário. O Felipe Coutinho precisaria baixar a pedida salarial, ele que recebe em torno de 7.600.000 no Barcelona. O Barcelona já aceita pagar a metade desse valor para emprestar o jogador. O tempo de contrato é realmente também um dos problemas, que o Barcelona quer emprestar somente até o meio do ano. O Flamengo não tem interesse de ter o jogador até o meio do ano, e sim um contrato até o final do ano. Imagina, o cara viria para jogar primeira fase da Libertadores e Campeonato Carioca. Não adianta nada, né? Por que o Barcelona quer até o meio do ano? Porque o Barcelona sabe que ele quer ter novamente o retorno desses 100 e poucos milhões de euros que eles pagaram, né? 140, se eu não me engano. E eles entendem que a grande janela, e é real, né? É verdade, a grande janela de transferência é no meio do ano. Então é a janela que os clubes europeus fazem mais investimentos. E eles acham que aqui em 6 meses ele poderá sim voltar à seleção brasileira, embora a Copa do Mundo seja no final do ano. E só o fato dele voltar à seleção brasileira, nesses jogos que tem de eliminatórias até junho, ele poderia receber propostas da Europa e assim sair, né? É o desejo do Barcelona, mas o Flamengo não aceita, quer um contrato de pelo menos um ano.
Ainda existem entraves nessa negociação, conforme a gente está dizendo, é o salário. O Flamengo aceita pagar 1,5 milhão apenas, que é o salário que paga ao Gabigol, né, ao Bruno Henrique e aos demais estrelas do clube. E o Felipe Coutinho, né, se o Barcelona pagando a metade de 7 milhões, sobraria aí pelo menos 3 milhões e pouco o Flamengo pagar. Então tem esse entrave que é uma diferença grande ainda na questão salarial. O Braz, em entrevista, disse o seguinte: o interesse, claro, existe, é um grande jogador e não nega o interesse. No entanto, ele coloca as dificuldades, diz que realmente é uma contratação bem difícil, mas ele não fala que é por conta do salário, ele diz que é por conta do valor que o Barcelona pagou pelo atleta, que foi um valor altíssimo e eles querem reaver esse valor. E aí, essa é a dificuldade também, conforme a gente está dizendo. Para o Barcelona reaver esse valor, somente uma saída na janela de meio do ano, né, é que ele conseguiria reaver esse valor. Dificilmente um clube europeu gasta uma grana muito alta, né, na janela de final de ano. Então são alguns dos entraves que o Flamengo tenta negociar, mas conforme o intermediário disse, as três partes querem, pode acontecer. E hoje, em uma entrevista, o Xavi, treinador do Barcelona, deixou isso muito claro, né? Eu acho que não tem como ele continuar no Barcelona, isso é fato, né? O Xavi, claramente, hoje na entrevista, ele disse o seguinte: não conversei com o Coutinho. No entanto, para que hajam novas chegadas, é preciso ter novas saídas, que abram espaço para novas chegadas. Quer dizer, foram as palavras do Xavi deixando muito claro que o Felipe Coutinho não faz parte dos planos dele, não faz parte dos planos do Barcelona. E aí, tem o Arsenal interessado? Tem outros clubes ingleses? Claro, tem, é um grande jogador. No entanto, eu não acredito que nenhum desses clubes pagará o que o Barcelona quer. Mas não vai pagar mesmo. Por quê? Porque é um jogador de 29 anos já, é um jogador que não vem numa boa fase, então eles não vão pagar esse valor. Então talvez fosse melhor para o Barcelona emprestá-lo para o futebol brasileiro, valorizar o atleta de novo chegando à seleção brasileira, e aí sim o jogador poder voltar à Europa, né, com um valor muito maior do que se eles fossem vender agora. Então, são algumas situações que a gente coloca aqui de negociação. Negociação é isso. E vocês podem ter certeza que estamos o tempo todo atentos a isso. A gente que vem trazendo essa questão do Felipe Coutinho há muito tempo, desde a época que o Bertolucci negociava o Davi Luiz para o Flamengo, a gente já dizia que existe o interesse do Flamengo em trazer o Felipe Coutinho para o meio do ano. Para o início do ano, né, para janeiro de 2022. Enfim, é isso. Não esqueçam de acompanhar nossa live hoje às 21h30, hein? Teremos novidades, informações e contamos com vocês. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal Família da Nação e acione o sininho de notificação. Valeu? Grande abraço a todos, saudações rubro-negras, fiquem com Deus. Fui!